estou fazendo um teste hoje, é a primeira vez que eu estou fazendo um teste. Então, como é uma aula meio bosta assim, não tem muito conteúdo, então eu estou fazendo um teste para ver se esse fone, o microfone daquela câmera ali é horroroso. Aí eu comprei esse foninho, se não der, então eu vou fazer um outro teste com aqueles fones normais, sabe? Para usar para o Bluetooth, porque o áudio da câmera ali fica muito ruim. Para o Renan e para a Mariana, que não estão habituados, eu gravo todas as aulas e eu disponibilizo todas as aulas no Moodle. Tá? O Moodle de vocês ainda não preparei, porque vocês, praticamente essa aula de hoje é tranquila, não vai dar. Então, vou preparar o Moodle de vocês, vai estar tudo certinho lá, e aí já vai ser lançado as aulas, certo? Uma coisa que vocês adorariam fazer, cara, eu juro que eu pensei muito, mas eu pensei muito. Se como a turma é pequena, se eu daria a prova ou não. Só que eu também já fui aluno. E eu sei que se não tiver prova, vocês não vão estudar mais. Não adianta. Até porque trabalha, vai dedicar a outra disciplina, mas dá só lista de exercícios. Vocês vão fazer de qualquer jeito. Então, vamos de 3 provas. Certo? De que jeito? Mesma maneira que eu fiz a mecânica dos corpos fluidos. P1, peso 1, uma semana para ser resolvida em casa. Tá? Então, entrega a prova 1, ela é para ser toda feita em casa. Nesse caso, como seria, né? Mecânica dos corpos fluidos. É como foi. Como foi? Como seria, verdade. P1, toda feita em casa. Certo? Já vou avisando, não percam tempo de procurar a resolução na internet, porque eu invento os exercícios. Ok? Mas, prova 2, P2, peso 2. Ela vamos colocar assim, 5 exercícios. 2 feitos em sala, 3 por fazer em casa. Tudo bem? Uma semana também, se você tiver para fazer em casa. E por último, não menos importante, é ter 3 toda em sala de aula. Tá? Então, até o dia 16 de setembro, espero encerrar a prova 3. Tá? Tudo isso. 20 de setembro? Dezembro. É porque ela continua depois em janeiro, né? Sim, acho que é 2 semanas. 2 semanas de janeiro. Cara, eu não vou dar aula, não é que eu não vou dar aula, eu vou estar aqui para dar aula. Mas não, acabei o conteúdo, a prova fica agora para janeiro. Você tá louco. Nem estuda. Não. Tá? Vezes 0,8. Então 80% é de nota de prova, mais 20% de atividade no Moodle. Certo? O que vai acontecer? Acabando a aula, na terça, eu aviso, se precisar, eu monto um grupo de WhatsApp, né? Mas, pô, quando eu não consigo contato fácil, qualquer coisa eu abro no grupo. Eu vou montar uma lista de exercícios, todo dia, marca X, lá no Moodle, com 5, 6 exercícios do tema da aula, ou até 10 exercícios, certo? A média de todos esses exercícios vale 20%. Então, por exemplo, se ao longo nós vamos ter 15 semanas de aula, se eu der 150 exercícios, todos os exercícios têm o mesmo peso. Pode ser que uma atividade tenha 20, a outra tenha 5, mas todos os exercícios têm o mesmo peso. Mas vou calcular essa média. Eu vou pegar o número de acertos, se for 150, e vou dividir por 150, veja a porcentagem e dividir por 2. Tudo bem? É assim que vai ser montada a média de vocês. Ok? Mais alguma dúvida? Eu preciso ver as datas. Eu acho que eu já tenho as datas, eu só não tive tempo de ajeitar bonitinho o Moodle de vocês e deixar tranquilo. Alguma dúvida, Mariana? Nenhuma dúvida, Mariana? Não vai perguntar se a disciplina é difícil? Não, isso já tem certeza que é. Cara, Nem discuto muito. Vai falar que você tinha essa questão de escola profissional. Não, você já fugiu de todas as coisas que eu tô falando. Se eu não conseguir ver essa história. Essa daqui é bem mais tranquila. Assim. Vamos falar daquilo que vocês estão preocupados. Para passar, ela é muito mais tranquila.
mas eu acho que ela é a mais difícil. Você sabe por quê? Tem uma frase atribuída ao Einstein, mas eu não acredito que ela seja atribuída ao Einstein, que ela não tenha sido feita pelo Einstein, tá? Ela é uma frase assim: existem dois tipos de pessoas, as que não entendem relatividade e as que nunca vão entender relatividade. Eu estava pensando no Tá? Porque, cara, vocês já pararam para pensar agora que vocês estão dando aula, por que física é uma matéria, disciplina tão difícil para os alunos? Ou para vocês mesmo? Vamos tentar fazer um raciocínio aqui, por que será que é tão difícil? Porque aí vocês vão ver, é a primeira vez que eu ministro essa disciplina, tá? Aliás, é a primeira vez que um professor efetivo ministra essa disciplina. Para vocês terem uma ideia do rabo de foguete que é essa disciplina. Só joga para os substitutos. Tá certo? Então, a primeira vez que o professor efetivo, só que agora eu quero pegar ela para sempre. Tá? Eu quero pegar ela para sempre. Já fizeram o Eletro 2? Já. Peguei para você. Peguei Nossa. Não, eu vou basear um pouquinho o Eletro 2 e a gente vai tirar algumas discussões. Porque ela nasce de problemas do eletromagnetismo 2. Ela nasce do problema de cálculo de força magnética. Vou colocar os problemas para vocês. A relatividade, não, voltando, eu não perdi. Por que vocês acham que é tão difícil para o aluno aprender física? Nossa, que terrível, hein? Não, volta só um pouquinho, gente. A visualização. Dificuldade de matemática, quando a gente pega e na consciência A parte que é a parte da visualização. O aluno tem um exercício de poder visualizar ele sem. Não, aí vocês estão falando por que os alunos vão mal em prova. Não, eu estou vendo. Nós estamos falando assim, por que é difícil para eles entender física? Abstração, por quê? Às vezes eles não enxergam no dia a dia também algumas coisas. Por mais que eles estão Mas aí a sua resposta está indo em conta da Mariana, né? Capacidade de abstração. Que ele vê o dia a dia, ele não consegue sair daquele concreto do dia a dia e levar para o abstrato. É isso que vocês estão falando. Na questão da pena do martelo. Isso, mas isso aí não é uma abstração de dia a dia, isso é bem difícil, né? Imaginar uma pena e um martelo. Mas eu acho que esse exemplo do Patrick é o melhor. Cara, a sua cabeça não está pronta para imaginar que uma pena e um martelo vão cair simultaneamente. Certo? Qual que é a grande dificuldade de aprender física? Meu ponto de vista, tá? Depois a gente pode, no final do curso, chegar, no final, quando vocês estiverem para formar mesmo, ter essa discussão, que isso eu acho que é uma coisa importante para ser discutido e para vocês melhorarem na hora da aula. Não ficar discutindo autor ou bloco aí, não. Para mim, a grande dificuldade que os alunos apresentam em não gostar de física não estou te pegando aquele aluno que quer aprender, tá? Pegando aquele aluno que não está nem aí para nada. É que a física é contra-intuitiva. Ela arrebenta com a sua intuição. A sua intuição te diz o seguinte: peguei um corpo pesado, peguei um leve. Qual dos dois devem cair primeiro? Esse, por quê? Porque ele é mais pesado. Por mais que você veja que isso não tem nenhuma lógica, é a sua intuição. A sua intuição, todo mundo briga com o terraplanista, só que eu já vi argumento de terraplanista e eu super concordo com o argumento. Ele fala só, vocês ficam me tirando de otário aqui, só que na realidade vocês só falam que a Terra é redonda, porque isso foi plantado e repetido inúmeras vezes na cabeça de vocês. Se eu começar a discutir com vocês aqui, nenhum de vocês consegue me dar argumentos para garantir que a Terra é redonda. É verdade? Eu vi no Pânico, que tem um cara formado em Harvard, em economia, não sei se vocês já viram, o Samidana, foi tirar o sarro dele, porque eles têm um mapa da Terra plana. E aí no mapa, ele falou assim, já que vocês falam que a Terra é plana, ele pegou a distância de duas cidades que, de acordo com o mapa deles, a distância é a mesma. Só que o tempo de voo, eu
acho que é Melbourne e uma outra, só que o tempo de voo é maior, assim, bem maior em uma delas. Ele perguntou por que você está reclamando? Vocês acham que é uma teoria da conspiração que os aviões ficam rodando no ar para demorar mais de propósito? Falou, não estudo. Cara, o argumento é bom. Tá? Só que o cara desenvolveu uma outra pergunta. Falou assim, cara, e se a Terra gira? Eu dizer, se a Terra gira, por que a viagem de ida e a viagem de volta tem o mesmo tempo? Tá vendo? Assim, aí o cara não esperava essa pergunta. Cara, mas a pergunta é muito boa. Se a Terra gira, uma hora eu estou indo, por exemplo, quero sair do Brasil para ir para o Japão. Uma hora eu estou indo a favor do movimento da Terra, outra hora eu estou indo contra. O cara perguntou isso. E aí esse cara falou assim, não, mas eu não quero discutir isso, eu quero discutir o mapa. Ela falou, me responde isso que eu te respondo do mapa. E o cara ficou travado. É a mesma coisa, só que para você ver que assim, não é intuitivo. Não estou defendendo os terraplanistas. Estou defendendo que assim, por que esses caras criam essas teorias? Justamente porque o ensino de física, um dos motivos é que o ensino de física é muito ruim ao ponto que nós, professores de física, não conseguimos trazer a abstração necessária. Nós não conseguimos mexer na cabeça, e aí muitas vezes quando a gente simplesmente apresenta um determinado conceito, sem discutir as peculiaridades desse conceito, as dificuldades intrínsecas, ou até mesmo as inconsistências intuitivas que esse conceito apresenta. Vou dar um exemplo. Ondas. Já deram aula de ondas? Patrick, já viu ondas? Não. Tá, então vamos lá, que agora vamos ter aula de ondas aqui com a Mariana e com o Renan. Tá? Existem dois tipos de ondas. A gente pode classificar em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O que é uma onda, Patrick? Uma onda é uma perturbação de energia, é uma perturbação que propaga energia sem propagar matéria. Tudo bem? Por exemplo, eu estou falando aqui, tá? A minha garganta está vibrando, está propagando essa vibração através do ar. Essa vibração através do ar chega ao seu ouvido, faz o seu tímpano vibrar, e aí seu tímpano transforma isso, e seu cérebro entende isso como som. Tudo bem? E aí existem dois tipos de ondas: onda mecânica e onda. Qual a diferença entre elas, Mariana? Entendeu? Tem alguma dúvida? Acho que não. Como que raios alguma coisa vai se propagar se não tem meio? E a gente explica isso para o aluno como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Cara, a onda, eu estou falando do som aqui é uma onda. Ele está se propagando? Como? Através do ar. Se eu puser. Ó, é até legal você fazer esse teste, faz aqui. Tá ouvindo o som, né? Faça isso na sua carteira. Todo mundo vamos. Agora põe o ouvido na carteira e repara no som. Põe o ouvido na carteira e repara no som. Está o mesmo som ou está diferente? Está o mesmo som ou está diferente? Diferente. Por quê? Ele está se propagando através do quê? Já mandaram áudio e perceberam que a voz de vocês não é igual que você escuta? Sabe por quê? Porque quando você está falando, você põe a mão aqui assim, ó, você está ouvindo o som da sua voz se propagando através do seu próprio corpo. Só que as outras pessoas estão ouvindo o seu som propagando através do ar. Quando você grava e ouve o áudio, você ouve a sua voz como ela realmente é. Porque ela está se propagando através do ar. Tá? A onda do mar, por mais que não seja uma onda, ela precisa de um meio para se propagar. Qual meio que ela usa? Água. Agora você vem me falar que tem uma onda que não precisa de nada para se propagar. Você acha que é até a onda aqui, a onda eletromagnética. E já tora, por exemplo. Cara, como que alguma coisa se propaga sem precisar de nenhum meio? Como? Cara, isso era inadmissível.
foi inadmissível durante muito tempo, porque sabia-se que a luz é uma onda. Tá? Sabia que ela é uma onda. E se ela é uma onda, ela é propagação de energia. Se ela é propagação de energia, ela precisa de um meio para se propagar. Apenas não haviam detectado esse meio. O meio que a luz se propagava, que os físicos chamavam, era o éter. Tá? E assim, cara, era ponto pacífico. Existe um meio. Qual é o nosso único problema agora? Não, mas deixa isso para lá, as contas estão batendo. Vamos detectar esse meio. Vamos detectar esse meio. E a tentativa de detectar esse meio, que dá origem às coisas, é uma das coisas que dá origem à teoria da relatividade. E aí, cara, você tem que se incomodar com isso. Como que uma coisa se propaga? Como é que você propaga informação? Como é que você propaga um pulso? Como é que você propaga energia de um ponto para outro sem ter nada intermediando? Por exemplo, tem alguma coisa que, porque propagar energia é propagar uma vibração, alguma coisa que vibrou. Como é que essa coisa que vibrou vai fazer essa daqui vibrar se não tem nada conectando elas? E aí, quando a gente passa simplesmente dessas definições da apostila, que cara, você está atrapalhando a vida do seu aluno. A física não é intuitiva, pelo menos em grande parte. E é essa que vai ser a nossa grande dificuldade em relatividade. Que se tem uma coisa que é contra-intuitiva, mas ainda assim eu vou ter que tentar utilizar a intuição de vocês para entender relatividade. Mas uma coisa que não é nada intuitiva é relatividade. A partir de agora a gente vai ver que as leis de Newton vão ser todas jogadas fora. Todas. A gente vai ter que redefinir o que é momento, a gente vai ter que redefinir o que é energia. Não vai nem fazer sentido falar em força. E nós vamos ter que começar a pensar nisso. E aí, por isso que o Einstein, Galileu e Newton são tomados como gênios. O que é um gênio da física? É o cara que tem uma intuição de como realmente as coisas ocorrem. Ele tinha uma intuição muito boa. E essa intuição, ela não é aí é uma frase minha, ela não é a capacidade de achar respostas, mas é a capacidade de fazer perguntas, capacidade de fazer questionamentos. E o Einstein, com 16 anos, ele começava a se questionar: o que acontece se eu tentar correr atrás de um raio de luz? Vou dar um exemplo. Estou eu aqui parado e ali tem um espelho. Por que eu consigo me ver no espelho? Pode ser uma explicação bem fraquinha, bem a grosso modo. A luz bate em mim, vai até o espelho, reflete e volta. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Agora imagine que isso aqui é um vagão de um trem. E esse trem está andando na velocidade da luz. Bem, eu vou conseguir enxergar e tem um espelho. Eu vou conseguir enxergar a minha imagem no espelho. Pense um pouquinho. Eu estou na velocidade da luz. Junto com o trem. Não, ó. Estou eu aqui no trem e ali está o espelho. Certo? O trem parado. Consigo me enxergar no espelho? Sim. Só que agora o trem está andando na mesma velocidade que a luz. A luz vai bater em mim e vai tentar alcançar o espelho. Só que aí ela não vai conseguir chegar. Porque o espelho está indo junto com a velocidade da luz. Então eu vou olhar no espelho e vou ver o quê? Nada. É essa a conclusão de vocês? Não tenham medo de errar. Eu não vou conseguir enxergar. Então qual a conclusão? Se um dia vocês entrarem dentro de um trem, olhar no espelho e não se ver, qual a conclusão? Ou você é um vampiro. Mas provável que vocês são vampiros. Vamos ver? Você sabe onde está o problema, hein? Sabe onde está o problema? O problema está aqui, ó. Por
por favor, digam errado para mim. Quando eu falo, digam errado, é porque eu sei que vocês vão falar errado. Primeira lei de Newton. Tem a lei da inércia, estou falando o nome. Primeira lei de Newton. Vamos lá. E aí agora, vamos lá, primeira lei de Newton, a lei da inércia. Bora, o que diz a lei da inércia? Ele ia permanecer em repouso. Alguém já teve a curiosidade de abrir o livro do Newton para ver se é isso mesmo? Não. Só aceitou. Vocês só aceitaram. Já tiveram a curiosidade de abrir qualquer livro de mecânica clássica e ver uma discussão mais aprofundada? Vocês se pautam apenas naqueles exemplos de você está no ônibus, o ônibus para, você continua para frente por causa da lei da inércia. Se a lei da inércia fosse só isso, ela era completamente dispensável. Por quê? Porque eu poderia ter na segunda lei de Newton está embutido. A segunda lei de Newton fala que força resultante é massa vezes aceleração. Então, se a velocidade é constante, a aceleração é quanto? Zero. Então, a força resultante é zero. Então, ele tende a continuar, porque não tem força. A lei da inércia não é isso. A lei da inércia, ela é uma lei que ela vai aparecer para a gente, ela vai explicar para a gente de uma maneira um tanto quanto confusa, mas o conceito de referencial. Ou melhor, que é um referencial inercial. Por que disso? Porque, olha o nome da disciplina, relatividade, certo? Então nós vamos ter, olha, eu nem falei os livros que eu vou utilizar, né? Depois eu vou passando para vocês os livros. Eu vou tentar transcrever parte das aulas para tornar mais fácil. Provavelmente não vou conseguir, mas eu vou lançando ao longo do trecho de livros para a gente poder ir discutindo. Não, mano. Então, é pouco provável, porque é a primeira vez que eu estou dando a disciplina. Então, eu ainda não tenho habilidade. Porque só para eu escrever alguma coisa, tem que ser uma disciplina que eu já domino muito. Então, que eu já vi de vários livros para eu. Se eu começar a escrever agora, eu vou pegar 2 livros no máximo. Então, vai estar sendo uma reprodução dos livros. Entendeu? Então, se eu fizer isso, é mais uma nota de aula do que um materialzinho. Eu não vou conseguir colocar no momento nada original. Então, não tem muito sentido. Não, já modifiquei um monte de coisa. Eu usei ela para minha aula de prática, e a aula lá na escola, porque eu não estava encontrando algumas informações que eu queria passar para os alunos, eu tive que usar ela. Bom, mas me referenciou? Não faço plano de aula, nem coloquei. Nas aulas de prática, não cobraram a referência? Não é detalhe. Na verdade, o pessoal cobra as referências, ninguém confere se a referência é verdadeira. É uma besteira. Você coloca os mesmos livros lá, minha referência, ninguém confere. Eu estou com a mesma referência a 4 planos de aula, ninguém encontrou. Você sabe como você pode colocar referência? Notas de aula, professores falam das discussões. Ver como você referencialmente você pode colocar assim. Tá? Mas vamos falar de referencial nisso. Vamos falar da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, uma coisa que deve ter noção em física, é o seguinte: quando eu vou medir velocidade, qualquer coisa que eu vou medir, essa coisa que eu vou medir, eu preciso medir a comparar. Tá? Então, como eu vou medir alguma coisa, eu preciso de ter alguma referência. Para saber se alguma coisa está ou não em movimento, é sempre em relação a algo. O que é estar em movimento? É quando a posição se altera em relação a um determinado local. Quando a distância a esse local e a posição estão se alterando. Então eu preciso de um referencial. Então a primeira lei de Newton ela vai falar assim: olha, tudo que vai vir depois só é verdade se eu tiver um referencial inercial. E aí a pergunta óbvia que vem é: o que é um referencial inercial?
referenciais inerciais. Qual que é a pergunta então? Óbvio. O que é o referencial inercial? É um referencial no qual as leis de Newton são válidas. Não é isso mesmo. É essa a definição mesmo. Então a questão fica, como é que eu acho um referencial inercial? Só que aí vem um detalhe que vai acabar com esse exemplo que eu falei para vocês. Antes de eu ensinar a achar um referencial inercial, que o Newton fez isso, o detalhe é, se eu tenho um referencial inercial, tá? Qualquer outro referencial que se mova com velocidade constante em relação ao primeiro, também será um referencial inercial. Entendeu? Então, o que você precisa? Você precisa achar quem? Achar um referencial. E você sabe o que é o mais legal? É que os resultados vão ser os mesmos nos dois referenciais, qualquer referencial inercial. Então, por exemplo, soltei isso daqui. Eu vou medir quanto tempo isso aqui demora para cair. Eu vou 2 segundos. De acordo com a física newtoniana, se isso daqui é um referencial inercial, qualquer outro referencial inercial vai medir que o tempo de queda também é 2 segundos. Estão acompanhando? Tudo bem? Certo? Ou seja, Newton fala o seguinte, olha, não existe um referencial privilegiado. Nenhum referencial é melhor que o outro. Tudo bem? E o principal, se você está em movimento em um referencial inercial, é impossível para você, com experimentos dentro desse referencial, determinar se esse referencial está em repouso ou se ele está em movimento. Já andaram de avião? Não. Eu vou falar só com quem já andou de avião. Você percebe que o avião está a 800 km por hora? Por quê? Porque ele está com velocidade constante. Em relação à Terra, vamos falar que a Terra é um referencial inercial. Então você não consegue perceber. Então, com experimentos dentro do avião, é impossível você perceber que ele está em movimento. Você precisa, como é que você precisa para saber que ele está em movimento? Olhar para fora. Certo? E ainda assim, quando você está andando no carro, você olha para fora, a tua primeira percepção é que as coisas que estão lá fora estão em movimento. Não que você está em movimento. Então a primeira lei de Newton ela vai dizer o seguinte, olha, basicamente, todos referenciais inerciais são, olha, isso aqui é a turminha conta, tá? Igualmente bons. Ou igualmente ruins. Tá? Então não existe nenhum referencial privilegiado. Imagina que você pode falar o seguinte, olha, não consegui fazer aquela medida naquele referencial inercial. Então esquece, você não vai conseguir fazer essa medida em nenhum outro referencial inercial. Tudo bem? Estão acompanhando? Tá. Só que aí a questão é o seguinte, como é que eu encontro um referencial inercial? Você testa essas leis de Newton nele, são válidas. Não dá, né? Legal que, olha só, o referencial, daí a confusão desse enunciado. Um referencial inercial é se ele estiver em repouso ou com velocidade constante. Qual o problema dessa definição? Que se ele estiver em repouso ou com velocidade constante, é em relação a algo. Então, o referencial inercial é o referencial que está em repouso ou com velocidade constante em relação ao outro referencial inercial. Precisa de atorar. Tudo bem? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, aí
Essa definição que eu vou passar ela ainda tem furos, só que eu ainda não consegui encontrar um furo muito absurdo. Tá bom? Passa pela definição de força, que é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a resultante das forças é massa vezes aceleração, e que força é o fruto da interação entre dois corpos. Então, para ter aceleração, precisa ter força resultante. Então, eu vou definir que um diferencial inercial é um diferencial que está livre da interação com outros corpos. Ele está livre da ação de forças. Tudo bem? Por que isso eu consigo identificar? Porque a interação de forças, como para ter força da interação entre dois corpos, se eu olhar o diferencial e perceber que não existem corpos interagindo com ele, eu consigo ver corpos que estão interagindo. Eu consigo medir essa interação de alguma forma. Tudo bem? E aí eu pergunto para vocês, vou pegar um exemplo. Antes de eu voltar, a gente vai falar muito de trem, viu? Eu vou colocar o seguinte. Eu vou pegar esse trem aqui. E aí eu vou desenhar, eu vou postar que está dado aqui um referencial inercial. Tá? Está aqui um referencial inercial. Está aqui a origem, está aqui o X. Tá? E está ali o nosso pé. Ok? E eu quero saber se esse trem é ou não um referencial inercial. Ou seja, o que eu quero saber? Se aquele trem está andando ou não com velocidade constante. De acordo? Para isso, eu vou colocar uma bolinha dentro, uma bexiga dentro desse trem. E quando eu coloco a bexiga dentro desse trem, ela acaba fazendo esse formato aqui. Uma bolinha no pé. Pergunta, aquele trem é ou não um diferencial inercial? Oi? Não. Por que não? Ação da inércia? Eu não sei explicar essa pergunta. Não, vamos só. Ela está sentindo a aceleração do trem. Mas como é que você garante que o trem está acelerado? Porque para o trem estar acelerado, você tem que garantir que existe a ação de força. De acordo? E eu, pelo menos, não fiz nenhum desenho ali de força proposital. Só que você consegue perceber que a resultante da bolinha é zero. Qual que é a primeira força que está na bolinha? Peso. Fruto da interação da bolinha com quem? Com a Terra. Além de estar interagindo com a Terra, ele está interagindo com quem mais? Com o fio. E o fio aplica a força de tração. Pergunta, só tem essas duas forças na bolinha, né? Só tem essas duas. Porque força é interação entre dois corpos. A bolinha só está interagindo com a Terra e com o fio. Então só tem aquelas duas forças. Aquelas duas forças se anulam? Se anulam? Não, acho não tenho certeza. Não tem como se anular, não tem mesma direção. Tudo bem? Se essas duas forças não se anulam, então ali tem uma força resultante. Se tem a força resultante, o que tem? Aceleração. Se tem aceleração, não é um diferencial inercial. Tudo bem? E se eu colocasse um outro trem e aí vai estar desse jeito a bolinha? Esse outro trem é um diferencial inercial? Sim ou não? Sim. Certo? Está parado ou está com velocidade constante? Não dá. Ótimo, é isso que não dá para saber. E se eu estiver dentro do trem, eu sei se ele está com velocidade constante ou está parado? Não sei. É impossível com experimentos que ocorram dentro do trem você determinar se ele está de pouso ou com velocidade constante. Está aí o motivo da gente não perceber a Terra girar. Com muito boa aproximação, a Terra é um diferencial inercial. Sendo a Terra com muito boa aproximação do diferencial inercial, nós estamos na Terra. Então é impossível a gente perceber o movimento da Terra. Tudo bem? Acompanharam?
Está aqui tranquilo? Vou voltar para o exemplo do Einstein, que é a origem da relatividade. Vou puxar de outro canto para arrumar. Estou num trem, e esse trem está andando. Estou aqui dentro desse trem. E com relação ao referencial inercial, alguém me avisou que esse trem está na velocidade da luz. Por que alguém precisa ter me avisado? Porque eu dentro do trem, é possível porque ele, como ele está com velocidade constante, ele é a referência inercial. Se eu olhar no espelho, eu vou me enxergar? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque a luz referencial do trem. Não, zero não. Cadê outra resposta? A luz está na velocidade, então não é velocidade também. Você também? Vou me enxergar? Não. Vamos pensar. Vamos pensar se eu não me enxergar. Qual a conclusão? Cheguei, entrei no trem, olhei no espelho e não me enxerguei. Qual a conclusão? Que o trem está na velocidade da luz. Vocês tinham falado no começo. Certo? Ou seja, dentro de um referencial inercial, eu estaria tendo um experimento que me permite concluir que esse referencial está em movimento. Isso é possível? Peraí, mas o espelho, ele está dentro ou fora do trem? Dentro do trem, na parede do trem. Ah, tá, né? Ele está dentro do trem, na parede do trem. Ah? Então eu vou me ver ou não? Não, mas se eu não me ver, qual que é a minha conclusão? Mariana, concentra. Se eu não me ver, eu estou no trem. O trem é um referencial inercial? O trem é um referencial inercial? Sim. Se o trem é um referencial inercial, qual que é a conclusão sobre referenciais inerciais? É impossível, de dentro do trem, eu detectar se ele está em repouso ou se ele está em movimento. Show? Se eu olhar no espelho e não me enxergar, qual que é a minha conclusão? Com que velocidade? Com a velocidade da luz. Entendeu? Ou seja, eu estou contrariando a lei da inércia. Porque eu estou tendo um experimento dentro do referencial inercial, e a partir desse experimento dentro do referencial inercial, eu estou conseguindo dizer a velocidade desse referencial inercial em relação a outro referencial inercial. Vou perguntar de novo. O trem está andando na velocidade da luz e tem um espelho colado nesse trem. Vou conseguir me ver? Por quê? Entenderam o que o Patrick falou? O Patrick falou assim, eu vou conseguir me ver. Porque uma vez que é impossível eu detectar que o trem está em movimento, então eu tenho que me enxergar. Só que isso traz outro problema. Como que eu posso me enxergar? Vamos lá. Talvez eu fazer um desenho aqui da ilustração fica melhor. Está aqui você, Guilherme Souto. Aqui está o referencial inercial. E alguém aqui de fora desse referencial inercial consegue detectar que esse trem está com uma velocidade que é igual à velocidade da luz, que
por enquanto eu vou chamar de VL, daqui a pouco eu vou começar a chamar de C. Tá bom? Cá está o garotão. E ele está se olhando nesse espelho que está aqui colado. A pergunta que permeia a aula desde o começo, se ele não está dando conta de responder, é: ele consegue se ver no espelho, sim ou não? Primeiro raciocínio intuitivo. Primeiro raciocínio é: olha, a luz bate nele e tem que alcançar o espelho. Como o espelho está na velocidade da luz, ele vai se afastando da luz. De acordo? Então, a primeira conclusão é que ele não consegue se ver. Só que se eu concluir que ele não consegue se ver, eu estou contrariando a lei da inércia. O que diz a lei da inércia? A lei da inércia, ela diz que dentro de é impossível eu detectar, estando dentro de um referencial inercial, se esse referencial inercial está em repouso, se ele está em movimento com velocidade constante. Tudo bem? Portanto, se eu olhar no espelho e não me ver, eu vou concluir que o trem está andando. Ou seja, eu estou contrariando a primeira lei da inércia. Porém, eu vou falar assim: eu não quero contrariar a lei da inércia, então eu vou aqui e vou me ver. Tá? Então, como é que a luz alcança alguém que está andando na velocidade da luz? Isso pode ser, por exemplo, na Terra. Na Terra. Ah. Girando Terra, diferencial inercial, porque a gente está aqui, a gente não sente ela girando. Tá. Ela está girando a X km por hora. Em relação ao Sol? Sim. Mas dentro dela, eu pegar uma nem no caso do espelho, ele está dentro, no caso do espelho, ele está dentro do trem, está dentro do referencial. Está caminhando velocidade com relação ao Sol. Eu não sei que a Terra está girando. Ele também não sabe que Não sabe que a Terra está girando. Eu dou um tiro a X km por hora. Em relação a quê? É que o tiro que você dá é em relação ao Terra. Em relação à Terra. Exato. Então. Aí alguém que está fora está medindo mais do que X. Não, mas nesse caso que nem a Terra está girando assim, eu dou um tiro na mesma direção da rotação da Terra. Sim. No caso do espelho, se a luz não chegasse no espelho, o tiro cairia parado, a bala cairia parada. Exato. Sei. Exato. O caso que nós temos aqui é o seguinte: qualquer um dos dois é problemático. Certo? Qual é a prova, a demonstração da lei de inércia? Existe uma demonstração? Não. Demonstração, não, porque a lei da inércia é um postulado. O que significa ser um postulado? Você, para iniciar qualquer ciência, você precisa partir de algumas premissas básicas. Você precisa impor algumas coisas básicas e, a partir dela, tirar conclusões. Em matemática, isso se chama axioma. Em física, vai se chamar postulado. O que é um axioma? É uma lei que não faz sentido você perguntar se é verdadeiro ou falso. É a partir dele que você vai concluir se as coisas são verdade ou não. Por exemplo, um axioma isso é axioma, você não consegue demonstrar, mas ele é bem intuitivo. Duas retas paralelas nunca se cruzam. Isso é um axioma. Tá? Por muito tempo tentou se demonstrar isso e não conseguiu. Então é axioma. Qual que é uma consequência? Bom, olha só, eu vou acreditar que isso é verdade. Eu acreditando que isso é verdade, qual é uma consequência? Que se eu traçar essa reta aqui, a primeira conclusão que eu chego é que ela não é paralela. Já está cruzando. Mas eu concluo que esse ângulo é igual a esse. Isso é natural do mundo. Todo mundo de acordo? Da mesma forma, se eu traçar outra reta aqui, um pouquinho maior, eu posso concluir que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. De acordo? Isso tudo eu estou concluindo pelo fato de duas retas paralelas nunca se cruzam. Eu estou admitindo isso como verdade, eu não demonstrei. É intuitivo. Mas eu não demonstrei. Eu estou admitindo como verdade. Quanto que dá se eu somar os três ângulos?
uma consequência de eu considerar que duas retas paralelas não se cruzam é que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. E se eu considerar que duas retas paralelas se cruzam? Aí a soma dos ângulos internos do triângulo não é 180 graus. Qual dos dois é verdade? Nenhum. Não existe um mais verdadeiro que o outro. Existe uma diferença. Entendeu? Tanto que existem geometrias que são chamadas de geometrias não euclidianas que se baseiam no fato de que retas paralelas se cruzam. E aí você vai criar outras geometrias. E aí nessas outras geometrias, um triângulo vai ter a soma dos ângulos internos maior que 180 graus. Certo? Por exemplo, parece muito abstrato, mas a relatividade se baseia grande parte em geometrias não euclidianas. Os voos de avião, porque o que é uma reta? O que é um segmento de reta? É a menor distância entre dois pontos. Na superfície da Terra, a menor distância entre dois pontos, você não tem como ser a reta que vocês têm, até que ser isso aqui. E aí duas retas paralelas na superfície da Terra vão se cruzar. Certo? Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a lei da inércia, ela é um postulado. Então cabe a mim. Não é assim, ele está contrariando a lei da inércia. Cara, beleza. Simplesmente eu abandonar esse postulado e criar outro, no qual aquilo ali se encaixe. Só que tinha um detalhe, eu gostava muito desse postulado. Então eu não queria acabar com esse postulado. Tá? Até porque você tem muitos indícios que o postulado por mais que seja um postulado, porque ele resolve muitas situações. Então, o nosso problema agora é explicar como é que uma coisa tem a luz, como é que uma outra coisa que está indo à velocidade da luz, um alcança o outro. Sabe onde está o problema? Que aí a hora que começa a hora vem, nós vamos ter que entender uma coisa, que alguma coisa na física do Newton está mal explicada ou está errada. Tempo. O Newton, toda a física newtoniana, quando você fala de um referencial inercial, esse referencial ele é apenas espacial. Você considera que o tempo passa de maneira igual em qualquer referencial. Agora não vai acontecer isso. Os nossos referenciais de relatividades, eles têm que ter coordenadas espaciais e coordenadas temporais. Porque o que o Galileu, o que o Einstein vai dizer? Olha, o tempo não passa igual para coisas diferentes. Certo? E aí nós vamos ter que entender como isso funciona. Por que o tempo não passa igual? Aliás, a primeira coisa que a gente vai precisar entender o que é tempo. Tá? Posso até já dar um meio de spoiler. Imagina que esse caminho está aqui. Imagine que o trem está parado. De acordo? O trem está parado. Ele está bem no meio. Ele joga duas bolinhas. Qual vai chegar primeiro? Ele joga as duas com a mesma velocidade. As duas vão chegar ao mesmo tempo. As duas vão chegar simultaneamente. De acordo? Começar. É que eu quero que vocês vão embora com um azul na cabeça. Mais? Nada ainda. E esse carinha aqui? Parado em outro referencial inercial com relação a ele ali. Ele vai ver as duas bolinhas chegar ao mesmo tempo? Sim, né? Não, tá mais pra cá, mas daí? Vai ver. Certo? Porque o trem está parado em relação ao referencial daquele caminho. Imagina que esse trem está andando para frente com velocidade constante. Imaginou? Então ele ainda é uma referência inercial.
Aí esse carinha aqui vai jogar as duas bolinhas assim. Esse carinha aqui vai enxergar as bolinhas chegando simultaneamente? Sim ou não? Sim, porque se ele vê que uma das bolinhas chegou na frente, ele vai concluir que o trem está em movimento. E ele não pode concluir isso, porque aí ele quebra o postulado. Mas esse cara aqui está aqui. Ele vai ver qual bolinha chega primeiro. Essa, né? Não, peraí, as bolinhas chegam junto ou não? Olha o absurdo, mas nós temos um evento concreto. A chegada de duas bolinhas às extremidades do trem. Cara, eles têm que. Tá vendo como que isso é louco? Tá vendo como que isso é louco? É um evento concreto. Ah, não, esse cara aqui viu elas batendo junto. Esse daqui vê essa daqui chegando primeiro. Como? É o mesmo evento. Hã? Diferencial diferente. Perfeito. Para vocês, isso aqui não. Então tá bom. Não, só para você entender. Esse aqui vê as duas chegarem simultaneamente. Esse daqui vê qual delas chegar primeiro. Tá, quanto tempo que demora para a bolinha chegar aqui para esse cara? 2 segundos. Então esse aqui vai ver chegar? Não, ele chega mais rápido. Entendeu, Augusto? Entendeu? Não é simplesmente falar assim, mas como, cara? Quanto tempo durou o evento dessa bolinha sair e chegar aqui? Depende. Vocês vão ver que a matemática que a gente vai utilizar é extremamente simples. A gente não aprofunda na matemática da relatividade aqui. Só que o tipo de raciocínio é altamente complexo. Complexo não, é simples também, mas é muito contra-intuitivo. Mas muito contra-intuitivo. Certo? Entenderam? E o bravo é que eu vou conseguir mostrar para vocês quanto que é o tempo. Porque assim, o tempo para esse cara aqui passa mais devagar. Se você colocar um relógio aqui, esse relógio aqui atrasa em relação a isso. Tá? E o quanto ele atrasa é facinho de calcular. Basta usar o termômetro de carga. Professor, nossa relação. Mas essa evento de 2 gêmeos não vai. Não, ali é diferente. Porque os gêmeos, olha só, os gêmeos para ir, olha só, o gêmeo para ir e voltar, já não tem como diferencial ser inercial. Porque se ele foi e voltou, teve mudança na velocidade, teve aceleração. Entendeu? Certo? E nós vamos pegar a relatividade por enquanto, para não complicar muito sem acelerações. Entendeu? Então, hoje dá para parar por aqui. Também nem acabei tão cedo, não.